Pokémon White só com Pokémon tipo fantasma? Esse desafio quase levou minha sanidade embora. Onde HP e ele me venceu. Eu tô falando assim porque eu tô sentindo muita dor interna agora. Eu tô sentindo muita dor interna agora e não tá fácil. E veja como foi. Eu começo pegando o Litwick, e a Dex dele diz que ele finge ser uma luz guia, mas na verdade ele suga a força vital de qualquer um que o siga. E eu botei o nome do Litwick de Mirelle, que é a pessoa que indicou esse desafio com o tipo fantasma. Muito obrigado. E a primeira batalha que a gente tem antes de ter que ir pro ginásio é a batalha contra o Sharing, que é o nosso rival. E ele deu trabalho porque o Ashwat dele já tinha golpes de tipo água. Então eu acabei perdendo umas 2 vezes para passar dele, até que na terceira vez eu usei o Confuse Ray para deixar ele confuso. E depois eu usei o Smog, que é um ataque muito bom do tipo Poison, que deixa o Pokémon envenenado. E foi o que aconteceu, logo que eu usei eu consegui deixar o Ashwat dele envenenado. Então eu usei vários Astonish até finalmente vencer do Ashwat dele e ele me bota um Purlieu. E contra o Purlieu eu acabo usando apenas 2 Ember e acabo vencendo ele. Foi meio dificinho, mas eu consegui passar do Sharing. Assim eu finalmente posso enfrentar a nossa primeira batalha de ginásio. E o primeiro ginásio é bem interessante, porque ele pode ter 3 líderes diferentes, dependendo do tipo de Pokémon que você começa. Como eu comecei com o Litwick, que era um Pokémon tipo fogo, no lugar do Tepig, logo o líder que vai me enfrentar é o Cres. E o Cres usa um Pumpur, que é um macaquinho do tipo água. Isso acaba me deixando minha situação bem complicada. Tanto que eu acabei perdendo uma vez pra ele, mas na segunda vez eu bolei uma estratégia um pouco melhor. Primeiro veio o Lillipup, que tem uma resistência natural contra o meu Pokémon. Então eu acabo usando o Confuse Ray, ele usa o Work Up e fica confuso. Nessa eu uso o Lança-Chamas, que tira bastante vida até e ainda deixa queimado. O Lillipup acaba se batendo na confusão e com mais um Lança-Chamas eu consigo vencer. Depois disso vem o Pampur. Contra o Pampur eu uso o Confuse Ray e ele usa o Work Up. E nessa batalha eu dei uma sorte incrível, porque o Pampur dele acabou se batendo basicamente todas as vezes. Assim ele perdeu bastante vida na sua confusão e também eu usei o Astonish, que acabou vencendo o Pampur sem levar nenhum dano. Isso foi um feito muito incrível. Assim eu conquisto a minha primeira insígnia. E agora começa uma das partes mais sofridas de todas, que é tentar derrotar a Leonora. Foi difícil demais, porque eu não tinha nada que eu pudesse fazer. A Leonora é uma treinadora de Pokémon tipo normal, e os tipos normais são bastante resistentes contra tipo fantasma, e nisso ela também tinha um movimento chamado Bite e Crunch, e eu só tinha o Litwick, e o Litwick, coitado, apanhava bastante desses movimentos, então eu perdi várias vezes. Eu fiquei mais de 1 hora tentando derrotar essa mulher. Eu fiquei tanto tempo tentando derrotar a Leonora que o meu Litwick ficou no nível 29. Mas depois da 1000ª tentativa eu finalmente consegui dar sorte, porque eu venci na sorte e consegui passar dela. Ela botou o Radiant, e com o Radiant ele já usava a habilidade de Intimidate, que já baixava o ataque do meu Pokémon. Assim eu usei o Fire Bush, que acabou tirando muita vida do Radiant dela, que deixou apenas com 1 de vida. Ela volta a funil a poção, eu uso o Fire Bush de novo, ele fica com 1 de vida de novo, e isso ele acaba me dando uma mordida. Essa mordida que ele me deu, ele ativa a habilidade do Litwick, que deixa o Pokémon dela queimado, e assim ela perde pra queimadura. Ela bota o White Chog, e eu uso o Fire Burst contra ela, e acaba tirando bastante vida do Pokémon da Leonora, porém, ele acaba me deixando dormindo com ataque hipnose. Nisso, o Litwick acabou dormindo, e eu acabei levando outro Crunch, que ainda diminuiu a minha defesa, mas o Litwick acabou acordando depois de um turno, e com mais um Fire Burst eu consegui vencer da Leonora, e foi bastante difícil fazer isso. O resumo dessa batalha foi dor interna, muita dor interna, mas eu consegui pegar a segunda insígnia. Agora tá na hora de enfrentar o Bugsy, e dessa vez foi fácil, porque o Chandelure já tá no nível 33 e ele é tipo fogo, e o Bugsy, como o nome já sugere, ele usa Pokémon tipo inseto, então o Sleepad dele acabou caindo para apenas um Flame Burst, o Dwebble também caiu para um Flame Burst, e o Livanne dele também acabou caindo para um Flame Burst.
Então na saída da cidade eu acabo encontrando a segunda rival, que é a Bianca. Ela me desafia para uma batalha e ela começa com o Rager. O Rager acaba caindo para um Flame Burst. Depois ele bota o Pampur dela, que eu derroto com apenas um Tex. Depois ela bota o Mona e eu a derroto com um Tex também. E vem o Servine, que eu acabo derrotando com um Flame Burst. Assim eu venço a Bianca de uma maneira muito fácil. E literalmente depois de dar uns 5 passos o Sherry me desafia para uma batalha. E eu acabo perdendo algumas vezes, até porque ainda eu só tenho o Litwick. Ele botou o Pidove dele, eu usei o Flame Burst e venci com um golpe só. Então veio um dos meus piores pesadelos, que é o Z-Waltz dele. E nisso eu usei o Tex, que acabou tirando um bom tanto de vida. Ele comeu a fruta e se curou um pouco, mas depois disso ele acabou usando só o Focus Energies. Então eu usei mais o Tex, que deixou ele com a vida bastante baixa. E assim a tempestade de areia, que era o clima que tava, acabou levando ele. Então ele colocou o Pansear dele. O Pansear já me deu um bite que me deixou flint. Depois ele usa o Yan e eu finalmente consigo atacá-lo e uso o Tex e venço em um golpe só. Agora vem o Liepard. O Liepard é um Pokémon Dark, então ele tem ataque tipo Dark com Stab. Nisso eu posso perder em um golpe só. E o meu Litwick já está para dormir, eu não tenho muitas alternativas agora. Então acaba que ele me dá o golpe Dark dele, que me deixa com 4 de vida. E antes mesmo de ser derrotado, eu consigo usar um Fire Blast que crita, e assim me dá a vitória sobre o Sheldon. Então eu atravesso o deserto, e no deserto tem um templinho escondido. Nesse templo eu consigo encontrar o próximo integrante do nosso time, que é o Yamask, que eu boto o nome de Zoga, sugestão do Golden Deal que estava presente na live. A Dex do Yamask fala que esses Pokémon surgiram dos espíritos de pessoas enterradas em túmulos em eras passadas. Cada um deles retém memórias de suas vidas anteriores. E depois de pegar o Yamask, eu finalmente atravesso o deserto e chego no quarto ginásio, que é o ginásio do tipo elétrico da Elesa. E esse ginásio foi mais difícil do que eu esperava. Eu acabei perdendo mais do que eu devia, até porque o tipo elétrico não tem nenhuma vantagem contra tipo fantasma ou fogo. E agora eu tinha reforçado o meu time. Eu realmente não entendi muito o que eu perdi, mas talvez seja porque os Pokémons fantasmas do Pokémon White demoram bastante para evoluir. Afinal, todos os Pokémons fantasmas dessa geração acabam evoluindo acima do nível 30. Mas na batalha contra a Elesa, ela bota a Emolga dela. A Emolga dela usa o Volt Switch e acaba trocando com a outra Emolga. E ela faz isso bastante vezes. Ela fica açoitando entre uma Emolga e outra. Então com Yamask eu resolvo usar o Elo-Wisp, que é um ataque que deixa o Pokémon queimado. Assim mesmo, ela usando o Volt Switch, ela vai acabar levando algum dano pela queimadura, além de abaixar o ataque. Afinal, queimadura abaixa o ataque dos Pokémons. E aconteceu que eu já queimei a segunda Emolga. A Emolga dela me deu um Aero Ace, isso porque eu tinha previsto que ela não ia usar o Volt Switch. Eu usei o Tex e tirei até um bom dano dela. Ela me usou outro Volt Switch e trocou para outra Emolga. Agora tá na hora de botar a Mariela. A Mariela derrota uma das Emolgas delas com o Fire Bush. Então ela bota a Emolga e usa o Volt Switch e troca para o Zeb Strike. Nesse momento eu precisava que o Flame Bush acabasse critando, porque o Zeb Strike tem Crunch. Agora vai trocar para o Zeb Strike, que seria bom. Crita, critou. Muito. Ah, meu amigo. Agora você se deu mal, já foi. E foi isso que aconteceu porque a Mariela critou o Flame Burst. E contra a Emolga, a Mariela usou um Flame Burst crítico novamente. E assim eu finalmente consegui vencer a Elesa. Foi bastante difícil. Se a Mariela não tivesse mitado nessa batalha, não teria conseguido vencer. Assim eu pego minha quarta insígnia. No caminho do quinto ginásio e o ginásio do Clay, acaba que os meus Pokémons finalmente evoluem. O Litwick acaba evoluindo para o Lampet. E a Dex do Lampet diz que ao chegar perto do momento da morte, ele acaba roubando o espírito do corpo. O Yamask também acaba evoluindo para o Cofagrigus. E a Dex do Cofagrigus diz que ele finge ser um caixão elaborados para ensinar lições a ladrões de túmulos. Seus corpos são cobertos de ouro puro. E agora tá na hora da batalha com o Clay. O Clay começa com um Pokémon bastante perigoso, que é o Krokorok. Com o Krokorok eu uso desabilitar, mas ele acaba usando um ataque que só vai me deixar confuso. Então eu acabo usando o Elo
Wisp, ele me dá uma mastigada que dá bastante dano, mas o Cofragrigus é bastante resistente. Só que eu acabo sendo atingido na confusão e acabei ficando confuso todas as vezes e não tem defesa física alta que aguente ser atingido todas as vezes por Crunch. E o Cofragrigus acabou perdendo infelizmente. Então agora eu acabo trocando para Mirella. Eu infelizmente só tenho a Mirella e uso o Flame Boost, que acaba vencendo o Krokorok dele com um golpe só. Ele enviou o Palmitoad e eu uso o Tex, já que o Palmitoad também é tipo água. O Palmitoad acaba segurando um Tex, porém ele não me ataca com ataque tipo água e com mais um Tex eu finalizo o Palmitoad do Clay. Ele me bota o Excadrill e eu tenho uma certa vantagem. Eu pego e uso o Flame Burst, que em um golpe só acaba derrotando o Excadrill. E assim, a Mirella levou todos os pokémons do Clay sozinho, já que infelizmente a Zoga ficou confuso todas as vezes e não ajudou muito. Mas ela ainda vai ter o seu momento de brilhar. E depois de derrotar o Clay, ele manda uma mensagem muito especial, dizendo para você se inscrever no canal e também deixar o seu like, porque a cada 2 semanas você vai receber vídeos de desafios como esse. Então se inscreve no canal e deixe seu like, porque assim você vai me apoiar bastante. Então depois desse recado do Clay eu passo no próximo ginásio, que é o ginásio da Skyla, do tipo voador. A Skyla começa com o Soulbite, que usa a Amnésia para aumentar a sua defesa especial, porém eu uso o Shadow Ball com a Zoga, que acaba deixando o Soulbite dela com apenas 1 de vida. Ela volta full em uma poção, eu uso outro Shadow Ball e finalmente eu consigo desmaiar o Soulbite dela. Então a Skyla bota um Unfezant. Ele me dá um Iron Ace e eu uso o Elo Wisp. O Elo Wisp acaba diminuindo o ataque do Unfezant. Assim eu acabo trocando para o Chandelure, já que ataques tipo fantasma não vão ser muito úteis contra ele. Ele me acerta um Iron Ace, então eu pego e uso o Flame Boost e derroto o Unfezant dela. Depois ela bota o Asuaina, que usa o Rajada de Bolhas e tira bastante dano da Mirella. Eu uso o Confuse Ray e deixo ela confusa, ela se bate na confusão e assim eu vou usando uma série de tags que vai minando a vida dela e assim eu finalmente consigo vencer a Skyla e pegando a 6ª insígnia. E o próximo ginásio é do tipo gelo, o ginásio do Brisen. O Brisen começa com o Vanish dele. Eu uso o Flame Burst com Mirella. Assim eu consigo vencer o Vanish com um golpe só. O próximo Pokémon dele é o Beastic. E eu uso o Flame Burst, que quase derrota. Assim ele acaba me usando um ataque de água e tira um pouco de vida. Mas depois disso ele acaba voltando com a poção. Eu uso o Ember. Depois disso eu uso outro Flame Burst e finalmente consigo vencer o Beastic dele. O próximo Pokémon dele é o Cryogonal. O Cryogonal dele usa um Aurora Beam, eu uso o Flame Boost, que tira bastante vida, e ele volta full em uma poção. Depois disso eu uso o Flame Boost de novo e ele acaba perdendo bastante vida. Mas só que dessa vez as poções acabaram e eu uso um Ember e finalizo o Cryogonal dele. Assim eu finalmente consigo a 7ª insígnia. E no caminho do 8º ginásio eu acabo encontrando um Golett e boto o nome dele de Gogogo. A Dex do Golett diz que acredita-se que ele foi criada por uma civilização antiga. E também acabei pegando um Frillish, que chamei de Medusa, já que é um Frillish fêmea. A Dex do Frillish diz que eles paralisam suas presas com veneno e as arrastam para os seus covis a 8 km debaixo da superfície. Antes de chegar no ginásio da Ares, também acontece a última batalha contra a Bianca. A Bianca começa com o Stauntnet dela e acaba botando a Mirella. Com a Mirella eu uso o Flame Boost, que tira bastante vida do Stauntnet dela. Depois disso ele usa um Work Up e eu finalizo ele com mais um Flame Boost. Ela coloca o Simipour. Contra o Simipour eu boto a Zoga. Eu já chego levando um Scald e ficando queimado graças ao Scald. Mas só que a Zoga usa um Shadow Ball que grita e assim eu venço o Simipour com um golpe só. Agora vem a hora do Serperior. Eu queimo ele com o Elo Wisp e troco para a Mirella. Uso o Flame Burst e venço o Serperior da Bianca. A Bianca bota a Macharna e eu uso apenas 2 stacks e acabo vencendo ela.
Agora tá na hora de batalhar com a Iris pela 8ª e última insígnia. Ela começa com o Freak Shell dela e eu boto a minha Zoga. Uso o Shadow Ball. O Shadow Ball tira bastante vida do Freak Shell dela e ela usa o Dragon Dance. Então eu resolvo usar o Elo-Wisp porque eu já previ que ela ia usar uma poção. Assim ia descer um pouco o ataque dela também. Depois disso eu uso outro Shadow Ball que finalmente vence o Eggshell dela. Já tinha perdido vida com o Burn. Eu uso o Elo-Wisp no Dridgon dela e depois uso o Shadow Ball. Assim ele me dá o Cauda do Dragão crítico que me faz trocar para o meu Gogogo. Ela usa uma poção e depois disso eu uso o Rock Slide. Ele usa de novo o Cauda de Dragão e eu uso Magnitude, que foi força 4, que é uma força bastante baixa. Depois disso eu vejo que eu não vou vencer e troco de novo para minha Zoga. Com Zoga eu acabo levando o Night Slash crítico, uso o Shadow Ball de novo e finalmente venço do Pokémon dela. O próximo Pokémon dela é o Haxorus. O Haxorus eu uso a mesma estratégia, eu uso o Elo-Wisp e ele usa a Dança do Dragão. Isso é perigoso porque ele está mais rápido e mais forte e meu Elo-Wisp ainda errou. Uso o Elo-Wisp de novo e ela usa novamente o Dança do Dragão. Dessa vez o Elo-Wisp acerta. Uso o Shadow Ball e ele me dá um ataque do tipo Dark que não é muito forte e nem fere direito a Zoga. Uso o Shadow Ball mais uma vez, tira bastante vida e dessa vez ele acaba vencendo a minha Zoga. Mas a vida dele tá tão baixa que se eu simplesmente deixar meus Pokémons, ele vai acabar perdendo para queimadura. Eu boto o meu Chandelure, que leva um dano bastante considerável, e é nessa hora que eu percebo que a defesa do Cofagrigus é extremamente alta. Assim o Rexall dela acaba perdendo e a Frillish ainda evolui para o Gelecente. E a Dex do Gelecente diz que ele usa a água absorvida pelo seu corpo para se impulsionar no mar, e a comida favorita dele é energia vital. Agora tá na hora da última batalha contra o Cheren. Assim eu acabo botando a Medusa e ele bota o Wonfat dele. Eu uso Rajada de Bolha e ele usa o Torment que não me permite repetir ataques. Então eu acabo usando o Braining nele e ele me acerta um Iron Ace. Eu tento usar o Rajada de Bolha, mas só que ele usa o Detect. Depois eu tenho que usar o Braining de novo e eu venço um Fezet dele. Assim ele acaba botando o Liepard. O Liepard ele já chega me dando um Light Slash que tira boa parte da vida da Medusa. Só que eu consigo acertar um Rajada de Bolhas e diminui a velocidade do Liepard dele. Com mais um Night Slash, minha Medusa acaba caindo e eu boto a Mirella. Com a Mirella eu uso o Flame Bush e venço o Liepard dele, e assim ele me bota o Samurott. O Samurott eu uso com Fuse Ray, só que o Samurott me dá um Aqua Tail tão poderoso que me deixa com apenas 6 de vida. Eu uso o Rex e assim o Samurott acaba ficando confuso e se batendo. Uso o Rex novamente e o Samurott se bate de novo. Só que no terceiro ataque eu acabo levando um Aqua Jet e sou derrotado. Mas agora o Samurott já levou bastante dano, ficando fácil da Zoga derrotá-lo. Eu só uso um Shadow Ball, então o Cheren acaba botando o Simisear. Fica uma trocação muito complicada de Flame Burst e Shadow Ball. Flame Burst e Shadow Ball, mas acaba que a Zoga tem uma defesa bem maior do que o Simisear e eu venço. Antes de chegar à Elite dos Quadros, o Golett acaba evoluindo para o Golurk. E a Dex do Golurk diz que ele foi criado pelos povos antigos sobre a ordem de proteger as pessoas e os Pokémons. Eu também pego a Duskstone e evoluo o Lampent para o Chandelure. E a Dex do Chandelure fala que ser queimado pelas chamas do Chandelure queima o espírito e deixa o corpo para trás. Depois de passar a Victory Road, eu finalmente chego na Elite dos Quatros e vou desafiar logo o Grizzly, que é o Elite de Pokémon tipo Dark. Se eu vencer ele, o resto vai ser bem tranquilo. O Grizzly começa com o Scraft e eu boto a minha Zoga. Com a Zoga eu já acabo levando um Mastigada que tira bastante vida, mas antes de tudo o Curse. O Curse vai ficar minando a vida do Scraft por turno. Assim a Zoga acaba perdendo com mais uma Mastigada e eu boto o Golurk. O Scraft dele usa o Sand de ataque para diminuir a accuracy do meu Golurk. E funciona, porque eu uso o Brick Break e o Golurk acaba errando. Mas depois de tancar o Mastigada, eu uso o Brick Break e acabo vencendo do Scraft. Tudo isso graças a Zoga também, porque o Curse foi tirando vida dele por turno. Agora está na hora de um Pokémon bastante perigoso, que é o Crocodile.
Crocodile. O Crocodile dele tem a habilidade de Intimidate, baixando 2 status do meu ataque. Então eu acabo usando, tento usar o Big Break, mas ele acaba usando o Play Rough. O Play Rough acerta o Golurk e vence em um golpe só. Agora eu boto a Medusa. Com a Medusa eu acabo tancando um jogo sujo por pouco e acerto o Surf que leva o Crocodile num golpe só. Agora ele me bota o Leopard e o Leopard acaba derrotando a minha Medusa. Infelizmente todos os meus Pokémon já perderam e eu só tenho a Mirella. Com a Mirella eu uso o Flame Bush, que em um golpe só eu acabo vencendo a Leopard, mas essa vitória não saiu impune, já que eu perdi bastante vida. E agora vem um dos Pokémons mais poderosos dele, que é o Bisharp, um Pokémon com ataque extremamente alto, mas o meu Chandelure é mais rápido e com o Flame Bush eu acabo vencendo, já que o Bisharp também é do tipo metal. Essa batalha pareceu extremamente fácil, mas na verdade eu perdi umas 5 vezes antes de ganhar dele. Agora tá na hora de derrotar a Chantal, a Elite do 4 do Pokémon tipo Fantasma. Eu boto o Chandelure e ela bota o Cofagrigus. Eu uso o Shadow Ball no Chandelure e venço. O Golurk dela tem o mesmo fim, levando o Shadow Ball e perdendo. O Gelecent leva o Shadow Ball e perde também. E o Chandelure dela acaba levando o Shadow Ball e perde também. A Mirella estava simplesmente imparável. Agora tá na hora de batalhar contra o Maishon, o Elite de tipo lutador. Ele me bota o Thor e eu acabo botando a Zoga para lutar. Com a Zoga eu uso o Shadow Ball e ele tenta me dar um ataque tipo lutador que não tira muito dano apesar de gritar. Depois ele usa o Rock Troll e eu uso o Will-O-Wisp deixando o Thor queimado. Eu troco para a Medusa. Com a Medusa ela acaba levando um poder oculto e o poder oculto do Thor dele incrivelmente era do tipo Fantasma, me dando super efetivo. Assim acabou que eu usei o Surf que tira bastante vida e ele usou o poder oculto que acabou vencendo o meu Gerecent, porém a queimadura acabou levando o Thor dele. Eu coloco a Zoga novamente e ele bota o Surk. O Surk só usa o Rock Troll que não dá muito dano já que a Zoga tem a defesa física muito alta. Eu queimo ele com o Will-O-Wisp e derroto ele com algumas Shadow Balls. Contra o Conkeldurr, eu usei o Will-O-Wisp e depois um Shadow Ball que acabou vencendo ele de uma maneira muito fácil. Agora tava na hora de encarar o último Pokémon dele, que era o Mienshao. O Mienshao dele era rápido e acabou me acertando 2 Rock Slide e a Zoga acabou perdendo. Eu botei a Mirella e com apenas um Flame Bash eu acabei vencendo o Mienshao dele. Agora a última Elite dos 4 é do tipo psíquico e foi muito fácil derrotar ela. A Caitlyn bota o Honeyclus. O Honeyclus ele acaba tancando um Shadow Ball com um pouco de vida e me acerta um Thunder que tira bastante vida da minha Gelicent. Depois eu acerto outro Shadow Ball nele e venço o Honeyclus dela. A Goatline chega usando Calm Mind enquanto eu uso Recover. Eu uso o Shadow Ball e ela usa Calm Mind novamente, deixando a defesa especial dela muito alta. Então ela tanca o Shadow Ball e me acerta um Thunderbolt. Porém eu acerto mais um Shadow Ball, deixando ela com a vida consideravelmente pouca. Mas agora tava na hora de entrar com a Pokémon mais poderosa do meu time, que é a Mirella. Eu uso um Shadow Ball e venço ela com um golpe só. E os outros Pokémons dela, eu nem preciso dizer que caiu apenas com um Shadow Ball, e o Spirit também acabou caindo com uma Shadow Ball. Assim eu venci a Elite dos 4 do tipo psíquico. Ela foi até um pouco mais difícil do que a Chantal, mas nada demais. Agora tá na hora de desafiar o campeão. Mas enquanto eu vou desafiar o campeão, um castelo gigantesco aparece e o Wayne toma o lugar do campeão. E nesse castelo gigantesco tá o Wayne me esperando lá em cima, dizendo que vai me enfrentar e vai dominar o mundo e libertar todos os Pokémons. E ele tá com Hashiran em mãos, então o Orbe Preto acaba aparecendo e me revelando o Zekrom. Nesse momento eu meio que tenho que ter o Zekrom no meu time, mas eu só não uso, eu troco ele para o Golurk. Mas eu perdi várias vezes pro Wayne. O problema não era nem o Hashiran dele, mas sim o Zoroark. O Zoroark era rápido e tinha ataque Dark, já que ele é um Pokémon tipo Dark. E isso acabava me deixando em uma situação bastante difícil. Ele ficou mais rápido? Não. Onde HP? E ele me venceu. Eu tô falando assim porque eu tô sentindo muita dor interna agora.
Eu tô sentindo muita dor interna agora e não tá fácil. Ah não, cara. Qual foi? O bicho ficou com 1 de HP só, velho. Meu amigo. Eu perdi várias vezes para o Wayne, até que teve uma hora que o Wayne botou o Raishiran dele e eu botei a minha Medusa. Contra o Raishiran dele eu tava usando o Shadow Ball para diminuir a defesa especial dele e ele usava o Flame Boost. Eu usava Shadow Ball e ele, depois de ver que o Flame Boost não tirava nada, usava o Extrasensorial. Tirava um dano considerável, mas eu usava Recover. Eu usava Surf e ele Extrasensorial. E depois de um Surf crítico ele acaba desmaiando e eu acabei com um bocado de vida. Então ele bota o King Clank, que já vem me acertando o Thunderbolt, e eu uso o Will-O-Wisp. Então eu acabo usando o Recover para o Will-O-Wisp agir. Ele vai usando o Thunderbolt e eu vou usando o Recover. Ele vai usando o Thunderbolt e eu acabo usando o Recover. Essa foi a estratégia. Então, depois de ele ficar com a vida na metade graças à queimadura, eu uso o Surf e finalmente derroto o King Clank. Agora vem um dos pokémons bastante problemáticos também, que é o Carracosta. O Carracosta eu uso o Will-O-Wisp e ele acaba errando o ataque, e eu também acabo errando o Will-O-Wisp e erro de novo e levo um bite, mas o terceiro Will-O-Wisp eu acabo acertando. Nisso ele me dá um Rock Thrower e eu uso o Recover. Então ele usa o Aquajet em mim e isso ativa a minha habilidade, que acaba recuperando vida com ataques de tipo água. Depois disso eu uso um Shadow Ball que tira bastante dano e ele me dá um bite. Ele acaba perdendo para queimadura. Agora vem o próximo Pokémon do Wayne, que é o Australopithecus. Ele me acerta um Rock Thrower no Golowart. O Golowart acaba tancando, mas perdeu muita vida. Nisso eu uso um Rock Slide que tira bastante vida do Pokémon do Wayne. E depois disso ele me acerta um Acrobatic que quase vence o meu Golowart. Depois ele acaba voltando inteiro na poção e eu uso o Rock Slide de novo, deixando ele com a vida bastante baixa. Porém o meu Golowart não consegue vencer o Australopithecus. Então eu acabo botando o meu próximo Pokémon, a Zoga. A Zoga, ela já chega levando o Acrobatic crítico, que tira mais da metade da vida dela. Isso é um feito realmente impressionante, mas eu acabo soltando um Shadow Ball e venço o Australopithecus. Esse Pokémon deu bastante trabalho. Agora vem o Zoroark, um dos Pokémons mais difíceis de lidar. O Zoroark já começa dando Night Slash e leva a Zoga em um golpe só. Depois a Medusa entra e leva o Night Slash e perde também muito fácil. Depois disso, tudo fica nas mãos novamente da Mirella. Será que a Mirella vai conseguir aguentar o Night Slash? E ela consegue resistir com 50 de vida. Então usa o Flame Burst que vence o Zoroark em um golpe só. E depois disso era o Vanillux, que eu usei o Flame Burst de novo e ele acabou perdendo. Assim eu venci do Wayne, mas o Wayne não era o verdadeiro vilão da história. O verdadeiro vilão se revela que é o Gash. O Gash estava usando a habilidade de conversar com pokémons do Wayne para tentar dominar o mundo. Ele usava o papo de libertar os pokémons só para conseguir poder e dominar tudo. E agora, enfrentando o Gash, incrivelmente não foi tão difícil quanto enfrentar o Wayne. Apesar dos pokémons do Gash estar um pouco mais elevados do que o pokémon do Wayne, eu consegui vencer depois de uma tentativa só. Primeiro ele começa com o Cofagrigus, eu começo com um Chandelure. O Chandelure eu uso o Shadow Ball. O Shadow Ball leva o Cofagrigus de berço, então ele pega e bota o Buffalante. O Buffalante eu uso o Flame Burst, que tira bastante vida. Eu achei que ia vencer, mas infelizmente não venceu com um golpe só e acabei levando o Terremoto, que tirou bastante vida da Mirella. Então eu acabo trocando para o Golowart. O Golowart eu achei que ele ia conseguir ganhar com um Brick Break, mas só que ele acaba dando Brick Break e levando 2 terremotos do Buffalante. Pelo menos ele consegue derrotar. O próximo Pokémon dele é o Sismitoad, então eu acabo trocando para Medusa e ele seta a chuva. Assim eu pego e uso o Shadow Ball e ele me dá um terremoto e uso o Shadow Ball novamente, deixando ele com a vida no vermelho. Só que depois do terremoto, a minha Medusa também estava com a vida bastante baixa e eu resolvo usar Recover. Nisso ele não usa poção, o que me surpreendeu, então eu acabo usando o Will-O-Wisp para deixar ele queimado e também diminuir o dano dos terremotos dele, que estavam tirando muito dano no Gerecente, que é um Pokémon tipo água. Então ele pega e acaba perdendo para a queimadura, e o próximo Pokémon dele é o Electros. Então eu boto o Gogogo. O Gogogo acaba levando o ataque elétrico do Electros e não sofre dano nenhum, já que ele é tipo terra.
eu consigo acertar um Shadow Ball e depois de levar 2 Acrobatics, infelizmente o Gogogo acaba perdendo, então acabo botando a Mirella. A Mirella, o Shadow Ball dela é mais poderoso, assim deixa a vida do Electroid bem no vermelho. Ele usa o Mastigada, mas a Mirella resiste bravamente, usa um Shadow Ball novamente e vence o Electroid dele. Ele acaba botando o Bisharp e eu uso o Flame Bush e venço o Bisharp com um golpe só. Agora vem o Pokémon mais perigoso dele, que é o Hydreigon. Já com 15 de vida, a Mirella não conseguiu resistir ao Dragon Pulse, mas ela lutou bem, ela fez o suficiente. Então eu resolvo botar a Zoga, e com a Zoga eu uso o Will-O-Wisp. Eu sou atingido por um Dragon Pulse, mas consigo resistir. Depois eu ainda consigo resistir a outro Dragon Pulse e usar o Curse, deixando o Hydreigon tanto queimado, tanto com o efeito do Curse ativado. O Cofagrigus agora brilhou bastante. Agora eu só tinha um Pokémon, que era a Medusa, e a vida dela já tava pouca. Ela tinha que resistir esse Dragon Pulse para usar o Recover, e ela consegue resistir com 4 de vida. Depois disso eu uso o Recover e simplesmente deixo os efeitos negativos agirem. Eu vou usando o Recover e espero o Curse e a queimadura levar o Hydreigon e venço com a estratégia bastante duvidosa, mas venço do Gastos. E consigo finalizar o Pokémon White só com Pokémons tipo Fantasma. Eu sei que ainda tem um pós-jogo que você batalha contra a Cynthia e também contra o verdadeiro campeão, mas infelizmente essa semana eu não tive tempo de chegar até o pós-jogo desse jogo. Até porque exigiria muito tempo para botar os Pokémons no nível 75, que é o nível que basicamente se encontra a Cynthia. Mas se você chegou até o final, eu agradeço muito e até a próxima.